Obrigada, professor. E agora o sexto grupo, sexto e último grupo, Robernal. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Ministério da Educação pela oportunidade, pelos representantes da CETEC, agradecer também aos nossos integrantes do grupo 6. Nós achávamos que, por ser uma lauda de texto, nós discutiríamos tudo de manhã e à tarde nós íamos descansar. E, na verdade, nós terminamos a nossa parte, está parecendo trabalho de aluno. Terminamos a nossa parte na metade da tarde, para depois irmos debruçar o restante do material. Mas foi muito gratificante, o grupo contribuiu bastante, discutimos uma discussão muito pé no chão. Eu vejo que todo mundo foi desarmado, pensando na consecução e na execução e elaboração do documento, a contribuição de cada um, para que o documento fique realmente com o envolvimento de todos nós. Nós seguimos o mesmo ritmo de leitura de todo o documento, depois debruçamos na parte do que é da formação de profissionais de educação. Só no final que nós não seguimos o formulário. Nós já entramos, como o texto era pequeno, nós já entramos direto nas alterações propostas pelo grupo. Mas algumas questões, como nós tivemos a oportunidade de participar do grupo de trabalho, nós já fizemos esclarecimento e fazemos questão de dizer para vocês do que, e ficou muito claro, tanto é que não houveram tantos questionamentos em relação ao que está posto pelos grupos, exceto o professor Otávio, que questionou agora o que nós também questionamos no nosso grupo. Mas nós partimos do seguinte princípio: do regime de colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e municípios na execução da formação dos profissionais de educação, seja na assistência técnica ou financeira dos cursos de formação. Pensamos, e já havíamos pensado no grupo de trabalho, e depois trouxemos novamente para cá, de que maneira, em que níveis seriam ofertadas essas formações. Só no ambiente escolar, só no nível de aperfeiçoamento, na especialização. Então nós pontuamos aqui também, trouxemos para cá questões que não poderiam ferir diretamente a autonomia dos entes federados, porque nós sabemos que cada rede de ensino, cada escola participante tem a sua forma de conduzir os processos formativos no âmbito das suas instituições. Então, na verdade, o programa ele vem para agregar e não para desestruturar. Trouxemos também aqui a formação continuada como elemento estruturante para o programa, e bem pontuado pelo professor Otávio, e nós aqui que tivemos a oportunidade de trabalhar com o PROEJA, sabemos que é muito difícil encontrar profissionais que trabalharam no PROEJA. Então, realmente, nós temos que fazer formação em serviço, o que não invalida a proposta. Pelo contrário, nós trouxemos para cá linhas gerais, diretrizes, para que as redes e as escolas ofertantes possam, com base nesse procedimento, executar a formação de acordo com as suas especificidades locais e regionais. Adiante, nós pontuamos também que a responsabilidade das redes na oferta da formação, nós agregamos alguns na reformatação aqui do documento, questões muito práticas. Atender as especificidades dos estudantes, que são o público ou o sujeito da EJA, do PROEJA, do programa em questão. A responsabilidade das redes em ofertar, porque passa a ser um compromisso assumido, que eu não posso assumir o Pronatec e não assumir a formação dos profissionais que atuam lá. Também a responsabilidade, na verdade é a responsabilidade, até mudamos o teor que está posto aí no documento, o compromisso do profissional em participar das formações, porque isso é um reflexo importante na condução dos trabalhos do processo de ensino-aprendizagem. E mais ainda que nós trouxemos para o documento foi a questão do financiamento. Porque para que haja a formação, nós sabemos que o financiamento é balizador, porque precisam de cursos voltados, específicos, e aí nós nos reportamos lá no início do texto, quando ele fala do regime de colaboração. Por quê? Quem tem expertise nessas questões, nós vamos, nesse arranjo, um colaborar com o outro. Eu gostaria de chamar aqui o Everton, que foi o relator do nosso grupo, ele apresentar as nossas contribuições e fica para discussão depois de todos nós. Então nós partimos primeiro da leitura do que cabia a nossa parte, depois retornamos para o documento fazendo apontamentos e imaginando que, por ser grupo 6, já muitas questões que foram indicadas no nosso destaque já foram
contempladas e que vão voltar. Certo? Então, na construção, na revisão, na verdade, da estrutura do item que fala sobre formação de profissionais da educação, nós fomos fazendo a indicação sobre os parágrafos na redação. No segundo parágrafo, fizemos uma inserção da escrita, adequando ao que falava formação continuada, então. E se incluiu isso que está em verde, certo? Em suas diversas formas de oferta, pensando nas várias possibilidades que a formação continuada possui. Ela pode ser tanto aperfeiçoamento em serviço, como ela pode ser também lato ou estricto sensu. E isso tem que ser também previsto na definição desse recurso que vai ser investido, porque o PROE já tinha isso, certo? Mas nesse não ficou claro como fica nesse formato. No terceiro parágrafo, pode baixar, por favor, nós sugerimos suprimir a questão, o item que fala, a frase que havia antes, que era na mesma perspectiva e responsabilidade de cada profissional, a busca pelo constante investimento em sua formação profissional, e incluir, nesse sentido, o profissional envolvido no Pronatec EJA terá que participar dos processos formativos ofertados durante a execução do programa. Ou seja, a Bolsa Formação tem que dar conta disso também. Baixa para o quarto, por favor. Bom, no quarto parágrafo, nós incluímos a partir dessa assertiva em vermelho, tá? Onde se diz: para dar cumprimento aos objetivos e princípios ora proposto, é necessário envidar esforços na formação dos professores que atuarão junto aos profissionais, bem como dos gestores das instituições de ensino nas quais os cursos serão operacionalizados. Pretende-se, assim, essa inclusão, que os profissionais que atuarão nos cursos do Pronatec e EJA conheçam as especificidades dos estudantes matriculados por meio de diagnóstico e metodologias especificadas no projeto pedagógico de curso, de forma a contribuir para a permanência e êxito no contexto escolar, elevação da escolaridade e formação profissional. Nós entendemos que foi necessário especificar que o projeto traga a forma como esse professor vai fazer o reconhecimento desse contexto em que ele vai atuar. Quinto parágrafo. Baixa, por favor. Bom, aqui nós fizemos a indicação de mais duas alíneas que não estavam contempladas nessa relação, que está condizente com os princípios e com outros elementos do texto, e incluímos então a necessidade das políticas públicas da educação inclusiva para o atendimento integral às pessoas com deficiência, entendendo que isso é uma legislação transversal e que é necessário que se esteja contemplado na formação dos profissionais, até mesmo para se exigir dos sistemas de ensino a necessidade do atendimento educacional especializado quando houver essa demanda. E o reconhecimento da experiência do aluno e a relação de saberes fazeres. No sexto, propusemos a nova redação, que fica: no processo formativo é necessário a articulação das especificidades relacionadas à formação de profissionais da educação. Aí indicamos no PROEJA/Pronatec, com a dinâmica e estrutura do projeto pedagógico do curso, metodologias, currículo integrado e formas organizativas das aulas. Para tanto, é imprescindível a disponibilização de carga horária para a participação de todos os profissionais envolvidos, com recursos provenientes do Bolsa Formação Pronatec, entendendo que o sujeito tem que ter na sua previsão, para a execução do programa, a disponibilidade. No sétimo,
certo? Foi onde o Roberval falou que daí nós reformulamos, atendendo a questão de observar os objetivos e as finalidades da educação básica. Agora a gente vai para a apresentação, para mostrar onde a gente foi fazendo os apontamentos. Do sétimo? Ah. Então, a nova redação do parágrafo ficou assim. Essa é a original, certo? Sempre tem esse meu original. Nessa perspectiva, a aplicação dos conhecimentos, pode subir, por favor? A aplicação dos conhecimentos e a socialização das experiências adquiridas pelos profissionais em formação continuada é condição essencial de motivação para novas estratégias de ensino, com vista à melhoria da sua trajetória profissional, contribuindo para o pleno desenvolvimento do educando, a preparação para o mundo do trabalho, o exercício da cidadania e o prosseguimento dos estudos. Essa é uma avaliação que o grupo faz, é que mesmo esse item estando muito enxuto, é necessário uma revisão dele, né, como todo documento, para que se possa qualificar e fazer conexão com os outros itens do documento, né, que eles às vezes estão um pouco distantes. Uma sugestão de estrutura que, ao fazer a leitura do documento, nós percebemos foi que o item operacionalização da Bolsa Formação fosse para o final do documento, né, e não na metade como ele está. Bom, fomos por itens, então, por páginas, e na página 3 fazemos a seguinte sugestão. Após o segundo parágrafo, inserir então um novo parágrafo que seria: na rede federal, os cursos ofertados por meio da Bolsa Formação Pronatec deverão ser realizados, preferencialmente em parceria com as escolas públicas das redes estaduais e municipais. Dos princípios. Observamos então 3 princípios, certo? Onde o princípio 2 nós consideramos muito extenso, como foi observado por outro grupo também, né? E que deve ser melhor detalhado no documento, que é o princípio que se relaciona às questões vinculadas ao multiculturalismo, diversidade de gênero, ética racial e questões geracionais. No princípio 5, trocar a palavra trabalho por organização interdisciplinar, para ficar na nossa avaliação mais correta. Princípio 10 se refere à modalidade específica, que aí o Roberval havia feito o destaque, daí hoje, de ontem para hoje, por isso que eu coloquei o parágrafo onde estava se referindo ao termo. Isso. Que é a resolução 6. Pode passar. Bom, as possibilidades de oferta, fazemos a sugestão de inclusão dessas 2 outras formas também, que são cursos de formação inicial e continuada FIC, na forma integrada ao ensino médio, oferecido a jovens e adultos com idade igual ou superior a 18 anos e que estejam matriculados no ensino médio da EJA. 6. Cursos de formação inicial e continuada na forma integrada ao ensino fundamental, oferecidos a jovens e adultos com idade igual ou superior a 15 anos, também matriculados na EJA. Que não existem, então nós solicitamos a inclusão. Carga horária, que várias pessoas apontaram e que nós nos detivemos também um pouco, que é a questão: havendo suporte tecnológico e sendo garantido atendimento
por docentes e tutores, 20% da carga horária total do curso poderão ser desenvolvidos em atividades não presenciais. Aí, o que está questionando é que a terminologia utilizada não se refere a EAD. E qual é a normativa, qual o parecer que qualifica o termo não presencial? Porque as expressões e os conceitos utilizados são da área de EAD. Certo? Bom, na página 12, colocar cursos na formação inicial e continuada na forma concomitante e integrada. Na página 14, acrescentar após empreendedorismo as outras duas formas, que são associativismo e cooperativismo. Aí eu fui buscar na resolução que tem que se contemplar também as outras formas quando se refere à organização curricular. Bom, organização curricular. Ontem, a partir das experiências, relatar, ontem não, antes foi? Não, anteontem, isso, na tarde, né? Que as experiências incitaram, várias pessoas manifestaram no grupo a necessidade de um seminário proposto a partir dessas experiências, que talvez fosse uma base concreta para se avaliar essas questões relacionadas a currículo e abordagens metodológicas. Em relação ao texto, é necessária uma revisão conceitual e referências teóricas, porque há uma confusão entre essas definições, onde não se cita qual é a autoria disso e se confundem por vezes. Complexos temáticos, esquemas conceituais e resoluções de problemas são abordagens que têm os seus autores bem definidos e que dependem, para sua utilização, de uma compreensão profunda sobre a complexidade que elas destinam, até porque elas têm áreas que são muito utilizadas. Bom, reconhecimento de saberes, não só a certificação, mas citar também o aproveitamento de estudos conforme a legislação vigente. Prática profissional. Bom, o estágio supervisionado do curso de educação profissional técnica de nível médio será obrigatório somente quando prevista a obrigatoriedade do projeto pedagógico de curso. Neste caso, é essencial que a estrutura educacional contemple atividade específica de articulação com a empresa e o acompanhamento do estagiário. Aí foi feita a sugestão de que não se refira apenas à empresa, mas a instituições e organizações também. Página 20. Certo. Aqui, inserir na forma concomitante, quando ofertarem ambientes escolares distintos, que seja assegurado o deslocamento dos alunos com esse recurso da Bolsa Formação. Não, esse aí pode pular. Tem que inserir, que é o que está na DCI que a gente recebeu. A mesma observação para EAD, né, que a duração dos cursos técnicos é de no mínimo 400 horas por semestre, admitindo o desenvolvimento de até 20% da carga horária total do curso, por meio de atividades não presenciais, inclusive com apoio de tecnologias educacionais. Isso não pode ser ignorado. Hoje não se faz atividade não presencial como se fazia na década de 90, mandando o polígrafo para o aluno. Essa é a última parte por onde nós começamos. É isso.